E é isso aí, estamos de volta. Nossa aula do SAEB foi top, porque a gente contemplou muitas questões. Falamos sobre como é a avaliação, né? O que ela é, como que ela se comporta. E a importância dela, né? É isso, verdade. Muito importante. Então não vamos boicotar o sistema, galera. Vamos fazer nenhum. a avaliação, que isso é importante para vocês. A gente só tem a ganhar, né? Não tem o que perder fazendo a avaliação. Então, vamos lá, vamos junto, tá bom? Vamos numa revisãozinha básica de assuntos aleatórios, mas que mais ou menos foram os que foram contemplados nas atividades. Então, bora ver. Olha lá, então, a aula 36.2, assim que a gente vem falando ainda do SAEB. Beleza. E nós falamos de poliedros, não é? Na última questão que nós resolvemos, foi um deficiente visual que estava passando a mão sobre um poliedro. E ele perguntava que poliedro era aquele. E naquela ocasião era o nosso cubo, né? Um hexaedro regular, com 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, usando a relação de Euler, né? Viva, feliz, A2. Beleza? Aqui tem uns outros, né? Que são os sólidos de Platão, que a gente chama, são em quantidade de 5, né? São 5 sólidos que têm todas as faces regulares. Então, por isso que eles são chamados de sólidos de Platão ou poliedros de Platão. Aí nós temos o dodecaedro. Bem bonito esse mapa mental aqui, né? Desenhadinho, bem arrumadinho. Muito top. Dodecaedro, tetraedro, hexaedro, icosaedro e octaedro. Eu até lembro que no hexaedro nós demos uma aula sobre o cubo, né? E falamos na aula que o cubo é o hexaedro, é um poliedro de Platão. Isso mesmo. Um pouquinho mais para frente, então, vamos trabalhar agora também a parte dos corpos redondos, prismas e pirâmides, né? Isso. Na geometria espacial nós temos essa subdivisão, não é? Nós temos os poliedros e os não poliedros. Os poliedros se dividem em prismas e pirâmides. Os não poliedros são também chamados de corpos redondos. É o cilindro, é o cone e é a esfera. Aí nós temos as áreas laterais ou da base e o volume. A relação que nós cobramos na aula foi a relação do volume, que é a área da base vezes a altura. Isso para corpos, tanto prismas como pirâmides, só que lembrando que na pirâmide, por ser uma única base, essa área da base e da altura é dividido por 3. Lá nos corpos redondos ou nos não poliedros, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ou πr ao quadrado vezes h. E no cone é a mesma fórmula, só que dividido por 3. πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Além do cone e do cilindro, nós temos a esfera. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Beleza. E aí a gente falou um pouquinho de PA também, né? Da progressão aritmética, teve uma questão que foi abordada nesse sentido. Falando do termo geral, pedia um enésimo termo, que no caso ali era o 14º, né? Isso. E fornecia o primeiro termo, a quantidade de termos e a razão. Então a gente está dando uma recordada aqui na parte das progressões aritméticas também. Que é o que nós temos que fazer quando estamos resolvendo a questão do Enem ou quando estamos estudando. Peguei uma questão para resolver. A questão fala de PA. O que eu lembro da PA? Ah, não consigo lembrar de nada. Então vou pesquisar, faço um mapa mental. Olha esse aqui, ó, bem simples, bem rico e bem bonito também. Aqui tem definição de PA, sequência numérica, né, onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, mais uma constante. Aí tem lá os termos, lá fala da PA crescente, decrescente e constante. Tem o termo geral, tem a soma dos termos. Na soma dos termos, nós lembramos de Gauss, o príncipe da matemática. Então, você vai anotando o que você lembra, o que você está estudando. E isso vai te dar um suporte, isso vai te auxiliar no seu aprendizado. Legal! E na parte das atividades de sala, o que a gente fez, né? Como a gente está trabalhando com vocês, praticando com vocês, a gente fez atividades semelhantes às que foram trabalhadas em sala, né, na aula, só que com uma mudança de valores e sem as alternativas, ou seja, para praticar mesmo. Isso, né? Beleza. Então, é com vocês. Já já a gente volta corrigindo. Até lá! Já estamos de volta. Facinho.
Tranquilo, tranquilo. Não, foi de boa, foi de boa na Lagoa. Foi tão bom que foram 4, porque estava muito boa. É verdade, quarta. Agora tem uma dúvida. Além das 4, conseguiram resolver também o brincando com os números? A altura do gato, tartaruga, e aí pedir a altura da mesa, né? Isso. Vamos ver, então tem muita coisa para resolver. Simbora, olha lá. A questão de número 1, tirando as dúvidas, dentro do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, a gente está trabalhando com vocês questões que são contempladas nessa avaliação de larga escala. Então vamos lá, agora essa é uma adaptada, né? Fomos nós que adaptamos de acordo com a similar, né? Semelhante à questão que foi trabalhada lá na aula. Um corpo cilíndrico com 10 centímetros de raio e 8 centímetros de altura está com água até a altura de 5 centímetros. Foram então colocadas em seu interior N bolas de gudes e o nível de água atingiu a boca do copo. Sem derramamento, qual é o volume em centímetros cúbicos de todas as N bolas de gudes juntas? E aí tem uma informaçãozinha, tá? Pedindo para usar o π igual a 3. Então um pouquinho diferente que naquela da aula estava tudo em função de π, as respostas. E aqui a gente vai ter que substituir pelo π que vale 3, né? Beleza. Então vamos desenhar 10 centímetros de raio e 8 de altura. Uou! Então a gente tem um negocinho... Quase uma piscina, né? Bem assim, né? Aquela latinha de atum. Isso mesmo, porque é 10 centímetros de raio e 8 de altura, certinho? E a gente já sabe que teve encheu só até a altura de 5 centímetros. De 5 centímetros, né? Então, sobrando uma alturinha de 3, que é o que nos interessa aqui, né? Porque, na verdade, o que eu quero é só essa parte, né? Essa partezinha aqui que ficou de 3 de altura. Sabendo que o volume de um cilindro é dado pela área da base vezes a altura, sabendo que a área da base é circular, a gente tem π vezes r ao quadrado vezes a altura, então vamos lá, o π é 3, né? Ele pediu para usar, já vamos substituir? 3. O raio é 10, não muda. A altura agora nós vamos usar a altura 3, que é só o que me interessa, né? Vezes 3. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. Vezes 100? 9 vezes né? 100. Porque 10 ao quadrado é 100. Então o volume é de 900 centímetros cúbicos. Beleza? Beleza. Legal. E aqui a gente substituiu por conta que foi dado essa indicação que era para usar o π valendo 3. Então, nessas condições, vamos olhar direitinho que nessas condições a gente precisa substituir o valor de π. Beleza. Boa, boa. Questão boa. Ótima. Vamos mais uma? Vamos lá, então. Vamos mais uma do SAEB adaptada agora. O termo que ocupa a posição N em uma progressão aritmética PA de razão R é dada pela fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Com o auxílio dessa informação, encontre o número que apresenta o 20º termo de uma PA de razão 5, cujo primeiro termo é 2. Boa também. Muito boa, bem prática. Questão do primeiro ano, bem direta mesmo, bem direta, prática. Né? Então vamos lá, temos a equação, né? A nossa equação é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí, voltando aqui um pouquinho, a gente já sabe que a razão é 5. Razão é 5. O primeiro termo é 2. Ele quer o 20º, então ele quer o A20? O A20. O A20. O A1 é 2. Aí o N é 20 menos 1 vezes a razão, que é 5. Então vamos lá procurar o 20º termo, sabemos que começa com 2, né? 20 menos 1? 19. 19 vezes 5. Lembrando que aí a gente precisa primeiramente fazer a multiplicação para depois somar com 2, tá? A 20 vai ser igual a 2 mais 19 vezes 5. Se fosse 20, dava 100. Então dá 95. Tira 5, né? Isso. 95. E então o 20º termo dessa sequência vai ser o 97, que é o A20. Beleza? Top, né? Muito legal. Boa. Boa também. Vamos mais? Temos 4, né? Então, vamos lá fazer mais uma. E agora a pergunta é semelhante àquela das arestas na geometria espacial. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um poliedro, somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou por 10 vértices e 15 arestas. Conclui-se que o número de faces desse poliedro é
E a gente tem vértice mais face é igual a aresta mais 2. Viva feliz a 2. Se eu sei que os vértices são 10, as faces eu quero saber. A aresta são 15 mais 2. Então, eu tenho 10 mais um valor, tem que ser igual a 17. Qual é esse valor? Muito fácil, né? Com certeza o número de faces é 7. Esse F ficou meio estranho, mas vamos arrumar ele um pouquinho. Então, o número de faces é 7. Muito tranquila, muito bacana também. Bem simplesinha, usando aí a nossa relação de Euler, que se escreve Euler, mas se lê Euler. Certo? Certinho, boa. Você percebe que não são questões assim que estão muito fora do nosso contexto, do nosso... Não, são questões que vocês podem fazer, questões boas. Mais uma, vamos para a última desta aula. Olha lá, questão de número 4. Um pintor dispõe de 10 cores diferentes de tinta para pintar uma casa e precisa escolher uma cor para o interior e outra cor para o exterior, sem fazer nenhuma mistura de tintas. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada, usando-se apenas as 10 cores de tintas que ele possui. Então, da mesma forma que a gente fez lá na atividade, né, a gente já sabe que se ele pintar fora, ele tem as 10 cores disponíveis para pintar fora. Só que ele não quer repetir. Então, dentro vai ficar apenas 9. E vice-versa, né? Se ele pintar dentro primeiro, tem as 10 opções de tinta. Só que se ir para fora, tem 9. Então, na verdade, é só fazer o princípio multiplicativo, né? Então, 90 são as opções, né? As quantidades diferentes, sabia? Que a gente tem para fazer essas combinações, essas pinturas. Olha só que beleza, né? E aí, assim, o que nós fizemos? Nós fizemos simplesmente um ajuste para que vocês pudessem firmar melhor as questões, né? São questões idênticas às questões que nós trabalhamos, é no mesmo padrão que nós fazemos com a aula, não é? Você não pega na prova nenhuma questão que está fora ou aquém do que foi estudado. Estudamos, a questão vem igual. Então, nós mostramos para vocês que, de acordo com a análise feita no SAEB, as questões são nesse padrão. Então, nós repetimos na aula as questões para que vocês pudessem praticar. E para que vocês firmem essas regrinhas, essas fórmulas. Só que nós temos um outro problema agora. Tem a altura da mesa, que tem o gatinho, a tartaruga, e a gente precisa descobrir. Vamos lá, então? Brincando com os números, aí a pergunta era, pense e responda. Qual a altura da mesa? E aí deu um valor em metros, outro em centímetros, mas a gente já, desde lá a nossa aula, a gente já falou para vocês que 130 centímetros é o mesmo que 1,3 metros. Ou seja, convertendo, né, transformando as unidades aí. O que eu percebo aqui é o seguinte, olha lá, que a altura da mesa mais a altura do gato menos a altura da tartaruga dá 1,7, né? Ou 170 centímetros também, dá para passar tudo para centímetros. 170. Também. Do outro lado tá diferente, porque lá do outro lado eu tenho assim, ó, a altura da mesa mais a tartaruga menos a altura do gato dá 130 centímetros. Então dá para fazer uns cortes. Aí tem um sistema de equação tipo com um 3 incógnitas. Né? É mesmo. Vamos pensar? Vamos junto? Então aqui, ó, mesa mais gato, mesa mais gato menos a tartaruga, ó, a mesa, o total da mesa mais o gato, né? Só que aí, descontando a tartaruga, é 170 centímetros, ou 1,7 metros. Então, beleza. Aí depois, mesa mais a tartaruga, ó, mesa mais a tartaruga, só que menos o gato, né? Deu 130. 130. Então, a gente pode fazer o que aí? Uma soma? Olha que legal. Mais gato em cima, menos gato embaixo. Então como se a gente fizesse uma continha aqui, ó. Passasse um mais aqui. Mesa mais mesa, duas mesas. Tartaruga com menos tartaruga corta. E gato com menos gato corta. Então 2 mesas é igual a soma desses dois aqui. Dá 170 300. Mais 130, 300. Ou seja, né, tá multiplicando, ó, é como se a gente tivesse 2 mesas igual a 300, certo? Tá multiplicando, passa dividindo, 300 dividido por 2, a mesa vai valer 150 centímetros ou 1,5 metros. E de cara, a gente já tem o valor da mesa. Legal, né? A gente fez uma montagem tipo de um sistema
de um sistema de equações e trabalhamos aí com a altura do gato, da tartaruga, que não foi usada, né? E no final já nos dá de condição aí. Pode ser que você aí tenha feito de maneira diferente e tenha chegado no mesmo resultado, tá? Então e tem a partir caminhos. daqui, teve aluno que pegou a mesa, descontou daqui as mesas e já descobriu a altura do gato e da tartaruga também. Olha aí, né? Aluno nosso é aluno gênio, não é? Bacana, bacana. E top das galáxias, então, finalizamos uma aula de SAEB, uma aula bem bacana, onde foi trabalhado muitas atividades, muitos exercícios e também mecanismos de resolução, né, que a gente vai trabalhando isso com vocês. E claro que tem mais por aí, se eu não me engano é a aula 41. 41. Nós vamos fazer uma pausa agora na parte de matemática financeira, geometria analítica, e nós vamos relembrar um pouco de função. Funções, isso, vamos para as funções. Nós vimos que lá cobrou função um pouco afim, de função, função né? quadrática, vamos dar uma lembradinha. E já, bem logo ali na frente, a gente volta com mais uma dessa de SAEB. Beleza? Combinado assim? Combinado. Então ficamos por aqui daquele jeito. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.